A psicologia de Carl Gustav Jung apresenta uma visão profunda da psique humana, e uma de suas mais fascinantes contribuições é o conceito de arquétipos. Esses arquétipos são padrões universais e imagens primordiais que fazem parte do inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique humana compartilhada por todos. Para Jung, o inconsciente coletivo não é algo que se forma por meio das experiências individuais, mas sim um depósito de símbolos e imagens que foram acumulados ao longo da história da humanidade, herdados por cada indivíduo. Esses padrões arquetípicos influenciam de maneira significativa a forma como vemos o mundo, como reagimos a ele e como nos comportamos, sem que tenhamos plena consciência de sua presença. Esses arquétipos não são conceitos abstratos ou simplesmente ideias filosóficas, mas representações de aspectos universais da experiência humana. Eles estão presentes em nossos sonhos, nas histórias que contamos, nos mitos e nas lendas, e se manifestam de formas diversas em nossa vida cotidiana. Cada ser humano carrega consigo essas imagens profundas que, muitas vezes, determinam nossas atitudes, nossas escolhas e nossos relacionamentos, moldando o rumo de nossas vidas sem que, muitas vezes, saibamos disso. Ao longo da vida, os arquétipos se ativam de maneira espontânea, influenciando nossas emoções e decisões. Às vezes, de maneira visível, em outras, de forma sutil e quase imperceptível. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é um dos pilares dessa teoria. Ele é composto por experiências universais que transcendem a vivência de um único indivíduo. A diferença fundamental entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo é que o primeiro guarda as memórias e os traumas de um indivíduo, enquanto o segundo armazena imagens e símbolos compartilhados por toda a humanidade. Através dos arquétipos, essas imagens e símbolos se manifestam, direcionando nossa psique em momentos de decisão ou crise, ou até mesmo no cotidiano, sem que tenhamos consciência disso. Muitas vezes, esses arquétipos se revelam em nossas atitudes, em como respondemos a diferentes situações, e até nas escolhas mais triviais do dia a dia. Os arquétipos influenciam diretamente nosso comportamento, de formas que nem sempre conseguimos identificar. Por exemplo, o arquétipo do herói está relacionado com a coragem e a transformação. Quando esse arquétipo se ativa, nos sentimos impulsionados a enfrentar desafios e superar obstáculos, muitas vezes sem perceber que estamos seguindo um padrão profundo de nossa psique. O herói não é apenas aquele que se aventura em grandes jornadas, mas também aquele que enfrenta seus próprios medos e limitações internas. A busca pela superação é central, e as dificuldades enfrentadas em sua jornada se refletem em como lidamos com os desafios da vida. Esse arquétipo nos inspira a crescer, a evoluir e, muitas vezes, a lutar por algo maior do que nós mesmos. Outro arquétipo fundamental é a sombra, um conceito crucial na teoria de Jung. A sombra representa os aspectos da nossa psique que rejeitamos ou não conseguimos integrar, como as emoções e características que consideramos negativas ou inaceitáveis. O medo, a raiva, as frustrações e as inseguranças são frequentemente parte da sombra, e quando esses aspectos não são reconhecidos, acabam se manifestando de maneira destrutiva em nossas vidas. Ignorar a sombra não faz com que ela desapareça. Ao contrário, ela continua a moldar nossas reações e atitudes de forma inconsciente. Quando não conseguimos integrar essas partes de nós mesmos, o caminho do autoconhecimento fica bloqueado, e o destino tende a ser guiado por padrões invisíveis que limitam nosso potencial. O desafio, portanto, está em confrontar a sombra, entender sua origem e transformá-la em algo que possa contribuir para o nosso crescimento. Existem muitos arquétipos, e cada um representa uma faceta única da experiência humana. A anima, por exemplo, é o arquétipo do feminino presente em todos os homens, enquanto o animus é o arquétipo do masculino presente em todas as mulheres. A integração dessas energias opostas é fundamental para o equilíbrio psicológico e espiritual, ajudando-nos a alcançar uma vida mais harmoniosa e plena. A anima e o animus representam as qualidades que, muitas vezes, não reconhecemos ou não aceitamos, mas que estão presentes em nós de forma profunda. Integrar essas energias contrárias nos permite acessar diferentes dimensões do nosso ser, ampliando nossa capacidade de compreensão, empatia e criatividade. O arquétipo do velho sábio, por sua vez, é aquele que simboliza a sabedoria acumulada ao longo da vida. Ele é o guia interior que nos orienta nos momentos de indecisão e dúvida, fornecendo clareza e discernimento. O velho sábio é uma figura que aparece quando precisamos fazer escolhas importantes, quando estamos em busca de um entendimento mais profundo sobre a vida e o mundo. Este arquétipo está associado ao conhecimento adquirido por meio da experiência e à capacidade de ver além das aparências, com uma visão mais ampla e mais integrada da realidade.
Esses arquétipos não existem apenas na teoria, mas se refletem diretamente nas culturas, mitologias e histórias que compõem o tecido social de cada sociedade. Desde os antigos mitos gregos até as narrativas modernas, os arquétipos estão presentes em quase todas as histórias que contamos, ajudando a explicar os desafios, as vitórias e as falhas dos personagens. O herói, a sombra, o velho sábio, a anima e o animus não são apenas conceitos abstratos da psicologia, mas representações vivas da psique humana, presentes em todas as culturas e épocas. Por fim, os arquétipos podem mudar o nosso destino quando tomamos consciência de sua presença e começamos a agir de forma mais consciente com relação a eles. Quando não reconhecemos os arquétipos que nos influenciam, podemos nos ver presos em padrões repetitivos que não nos conduzem a um caminho de crescimento. No entanto, ao entender e integrar esses arquétipos, podemos alterar o rumo de nossas vidas, tomando decisões mais alinhadas com nossa verdadeira essência. A chave está em reconhecer as forças invisíveis que governam nosso comportamento e, a partir desse conhecimento, fazer escolhas mais autênticas e transformadoras. Após termos explorado os arquétipos em sua essência, é natural avançarmos para a maneira como eles se manifestam em nossa vida cotidiana. A jornada do herói, um conceito proposto por Joseph Campbell, pode ser vista como uma extensão prática dos arquétipos junguianos, principalmente do arquétipo do herói. Essa jornada, universal e atemporal, é um reflexo profundo das experiências de autotransformação e crescimento pessoal que todos nós enfrentamos, de maneira consciente ou não. A jornada do herói é um padrão narrativo encontrado em mitos, lendas, histórias e filmes de diversas culturas ao redor do mundo. Ela descreve a trajetória de um protagonista que, inicialmente, é lançado em um mundo conhecido, mas acaba sendo chamado para um desafio ou aventura. Ao longo dessa jornada, o herói enfrenta grandes provações, confronta seus próprios medos e limitações, e, no final, retorna transformado, trazendo consigo algo valioso para sua comunidade ou para si mesmo. Esse arquétipo é uma representação clara daquilo que todos nós buscamos em algum momento da vida: superação, evolução e autoconhecimento. Esse modelo de jornada é altamente simbólico e pode ser projetado para qualquer um de nós. Cada vez que enfrentamos um desafio significativo em nossas vidas, iniciamos, sem perceber, uma jornada que segue os estágios descritos por Campbell. Essa é a razão pela qual a jornada do herói ressoa profundamente com todos nós. Ela reflete o processo de transformação que ocorre quando decidimos sair da zona de conforto, enfrentar o desconhecido e crescer com as experiências. Na psicologia de Jung, a jornada do herói não se limita apenas a desafios externos, como uma aventura épica. Ela também é uma metáfora para o processo interno de individuação, que é a integração das diferentes partes da psique. A individuação, para Jung, é o processo contínuo de se tornar quem realmente somos, em vez de viver conforme as expectativas externas ou os padrões sociais. E para isso, precisamos confrontar nossos próprios arquétipos e descobrir como eles moldam nossas respostas ao mundo. A primeira etapa dessa jornada, como descrita por Campbell, é o chamado à aventura. Esse chamado pode se manifestar de várias formas: uma crise existencial, uma oportunidade que nos desafia, ou até mesmo uma sensação de insatisfação com a vida atual. Muitas vezes, esse chamado é uma experiência que nos tira da zona de conforto e nos força a lidar com algo novo ou desconhecido. Para o herói junguiano, esse chamado é o momento em que ele se depara com o arquétipo da mudança, onde deve abandonar velhos padrões e abrir espaço para uma transformação. Uma das partes mais significativas da jornada do herói é o encontro com a sombra, o arquétipo que representa os aspectos reprimidos ou negados da psique. Durante a jornada, o herói é desafiado a confrontar esses aspectos obscuros, e ao fazer isso, ele começa a integrar as partes de sua personalidade que antes estavam à margem. Esse processo de integrar a sombra é essencial para a transformação. Ignorar a sombra significa perder a oportunidade de crescer e amadurecer. Portanto, a jornada do herói não é apenas sobre vitórias externas, mas sobre o enfrentamento e a superação das forças internas que nos limitam. Durante esse processo, o herói encontra outros arquétipos que o ajudam ou dificultam sua jornada. O mentor, por exemplo, pode surgir em momentos de incerteza, oferecendo sabedoria e orientação. O mentor representa o arquétipo do velho sábio, uma figura que transmite conhecimento e ensina o herói a lidar com seus desafios. O mentor pode ser uma pessoa real em nossas vidas, ou um símbolo interno de sabedoria que nos guia quando precisamos tomar decisões difíceis. Além disso, o herói muitas vezes encontra o guardião do limiar, uma figura que representa os obstáculos e os testes que ele deve superar antes de avançar na jornada.
Esse arquétipo é fundamental porque desafia o herói a provar sua coragem e determinação. São esses testes e desafios que o forjam, criando um personagem mais forte e capaz de enfrentar o desconhecido. Se o herói sucumbir a esses obstáculos, ele provavelmente não conseguirá avançar na jornada de transformação. O último estágio da jornada do herói é a retorno com o Elixir, onde o herói, após superar seus maiores desafios e realizar a integração das partes de sua psique, retorna ao seu mundo original, trazendo consigo um presente, um aprendizado ou uma mudança que beneficiará a si mesmo ou aos outros. Esse retorno é a culminação de toda a jornada, o momento em que o herói se torna mais completo e mais consciente de sua verdadeira natureza. Esse elixir pode ser uma nova sabedoria, uma habilidade aprimorada ou até uma nova perspectiva de vida. O importante é que ele agora possui algo que transformou sua vida de forma significativa. A jornada do herói é uma metáfora poderosa que podemos aplicar em nossa própria vida. Quando nos deparamos com situações desafiadoras, podemos perceber que estamos, na verdade, iniciando nossa própria jornada de transformação. Cada desafio, cada crise e cada oportunidade de mudança é um convite para crescer e integrar os arquétipos que governam nossa psique. Quando decidimos aceitar o chamado para a aventura e confrontar nossas sombras internas, abrimos o caminho para a verdadeira transformação pessoal. O herói não é alguém especial, mas sim qualquer um de nós que decide enfrentar seus medos e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Através da jornada do herói, aprendemos que a transformação não ocorre de forma fácil ou sem sacrifícios. Ela exige coragem, persistência e, acima de tudo, a disposição para olhar para dentro de si e confrontar o que está oculto. Mas, ao fazer isso, nos aproximamos de nossa verdadeira essência e de um destino mais alinhado com nossa alma. Cada etapa da jornada, desde o chamado até o retorno, é um convite para descobrirmos quem realmente somos e para mudarmos nosso destino, de forma consciente e profunda. Após explorar a jornada do herói e a maneira como os arquétipos podem moldar nossa trajetória de crescimento e transformação, é hora de focarmos em um dos aspectos mais profundos e desafiadores do processo de autoconhecimento, a sombra. Este arquétipo, central na teoria de Jung, representa os aspectos ocultos de nossa psique, aquilo que rejeitamos ou ignoramos, mas que ainda assim exerce uma poderosa influência sobre nossas vidas. Compreender a sombra e aprender a integrá-la é uma das chaves para alcançar um autoconhecimento profundo e, consequentemente, transformar nosso destino. A sombra não é algo externo, mas uma parte intrínseca de cada um de nós. São aqueles aspectos da nossa personalidade que não aceitamos, que consideramos negativos ou indesejáveis. Pode ser a raiva que escondemos, as inseguranças que negamos, os medos que evitamos enfrentar, ou até mesmo os desejos que julgamos errados. É muito fácil pensar na sombra como uma força negativa, mas Jung acreditava que ela também contém partes fundamentais de nossa psique que precisam ser reconhecidas e integradas. Negar a sombra não significa eliminá-la, mas sim deixá-la agir nas sombras, controlando-nos de maneira inconsciente. O maior desafio da sombra é que ela muitas vezes se manifesta de forma disfarçada. Podemos sentir seus efeitos sem perceber, em nossos comportamentos, em nossas reações emocionais ou em nossas relações interpessoais. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ser rejeitada pode se tornar excessivamente defensiva ou agressiva quando alguém se aproxima demais. Ou uma pessoa que nega sua própria raiva pode, inconscientemente, ser passiva-agressiva, agindo de maneiras que não refletem a verdade de seus sentimentos. A sombra pode se manifestar de forma sutis, mas sempre de maneira impactante, afetando nossos relacionamentos e, em última instância, o curso de nossa vida. Para Jung, confrontar a sombra é um passo essencial no processo de individuação, o caminho que percorremos para nos tornarmos mais completos e autênticos. A individuação não é uma tarefa fácil, pois envolve aceitar partes de nós mesmos que muitas vezes nos são desagradáveis. Porém, é apenas através desse processo de aceitação e integração que podemos realmente nos tornar quem somos. Quando ignoramos a sombra, ela continua a dominar nossa psique, influenciando nossos pensamentos e ações de maneiras que não entendemos. Ao integrar a sombra, podemos alcançar uma maior compreensão de nós mesmos. Isso significa não apenas reconhecer nossas fraquezas e limitações, mas também abraçar essas partes da nossa personalidade como uma fonte de força. Quando enfrentamos o que está escondido, podemos perceber que a sombra contém potencial para o crescimento. Por exemplo, uma pessoa que lida com a raiva reprimida pode descobrir que essa emoção, quando bem canalizada, pode ser uma poderosa força para a defesa de seus próprios limites ou para a luta por justiça.
O objetivo não é reprimir a sombra, mas acolhê-la, compreendê-la e usá-la de maneira construtiva. Jung acreditava que a integração da sombra é uma das partes mais desafiadoras do processo de individuação, pois ela exige uma confrontação direta com os aspectos mais difíceis e desconfortáveis de nós mesmos. Muitas vezes, isso envolve confrontar traumas antigos, medos não resolvidos e comportamentos autossabotadores. No entanto, essa integração é também uma das experiências mais libertadoras, pois ela nos permite abraçar nossa totalidade e nos libertar de padrões de pensamento e comportamento limitantes. A sombra também se manifesta nos relacionamentos com os outros. Quando projetamos nossas próprias sombras nas pessoas ao nosso redor, tendemos a culpar os outros pelos aspectos que não aceitamos em nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades com a autoridade pode se irritar facilmente com figuras autoritárias, sem perceber que a fonte dessa raiva está em sua própria rejeição de sua necessidade de se submeter a regras. Quando reconhecemos nossa sombra, podemos também entender melhor as dinâmicas dos nossos relacionamentos e nos libertar das projeções que fazem com que tenhamos dificuldades com os outros. Esse processo de confrontar e integrar a sombra exige coragem, paciência e honestidade. Ele também envolve um trabalho contínuo, pois a sombra nunca desaparece completamente. Ela faz parte de quem somos, e ao invés de tentar erradicá-la, devemos aprender a conviver com ela de forma saudável. Jung dizia que a sombra não é um inimigo, mas uma parte essencial de nossa personalidade. Quando a reconhecemos, podemos começar a fazer escolhas mais autênticas, reagir de maneira mais equilibrada às situações e cultivar uma maior harmonia interna. A integração da sombra também está diretamente ligada à nossa capacidade de crescer espiritualmente. Quando nos tornamos mais conscientes de nossos próprios aspectos sombrios, somos mais capazes de viver de maneira mais autêntica e plena. Esse processo nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos e das outras pessoas, criando um espaço para a empatia, a compreensão e a aceitação. O resultado desse trabalho de integração não é apenas uma transformação pessoal, mas também uma transformação no nosso destino. Ao integrar a sombra, podemos viver de forma mais autêntica, tomar decisões mais alinhadas com nosso verdadeiro eu e, finalmente, experimentar um maior senso de paz interior e de realização. Confrontar a sombra não é uma tarefa fácil, mas é fundamental para qualquer processo de autoconhecimento profundo. A sombra é uma das forças mais poderosas e transformadoras da psique humana, e quando a enfrentamos com coragem, ela pode nos levar a um destino muito mais pleno e equilibrado. Através dessa integração, podemos descobrir um novo potencial para nossa vida, um potencial que estava oculto nas sombras de nossa psique, esperando para ser reconhecido e aceito. Ao fazer isso, não apenas mudamos nossa forma de ver o mundo, mas também transformamos profundamente nosso destino. Após mergulharmos nos arquétipos fundamentais que moldam nosso comportamento, como o herói e a sombra, chegamos a um aspecto igualmente crucial da psique humana, os arquétipos da anima e animus. Esses dois conceitos representam as energias opostas que coexistem dentro de cada indivíduo. A anima, o arquétipo feminino presente nos homens, e o animus, o arquétipo masculino presente nas mulheres. A integração dessas forças contrárias é um passo essencial para alcançar o equilíbrio interior e a harmonia entre os diferentes aspectos de nossa psique. A anima e o animus não são figuras literais, mas manifestações simbólicas das energias masculinas e femininas que existem dentro de cada um de nós, independentemente do nosso gênero. Quando Jung se referia à anima e ao animus, ele estava falando sobre as energias complementares que, ao se encontrarem, criam uma totalidade psíquica. Através de uma vida equilibrada, somos capazes de integrar esses aspectos de nossa personalidade, permitindo-nos viver de maneira mais autêntica, em harmonia consigo mesmos e com os outros. A anima, como o arquétipo do feminino, está relacionada às emoções, à intuição, à criatividade e à receptividade. Ela é a parte da psique que nos conecta ao inconsciente, a nossa capacidade de intuir e de expressar as emoções de forma genuína. Para os homens, integrar a anima significa aceitar e entender sua própria dimensão emocional, sua sensibilidade e sua conexão com o inconsciente. A anima é uma ponte para o mundo interior, representando não apenas as qualidades femininas externas, mas também as facetas da feminilidade que existem dentro de cada ser humano, independentemente do sexo. Por outro lado, o animus, o arquétipo masculino, está associado à razão, à ação, à lógica e à assertividade. Para as mulheres, integrar o animus é conectar-se com sua própria força interior, sua capacidade de tomar decisões racionais, de agir de maneira independente e de buscar objetivos concretos. O animus, assim como a anima,
é uma força fundamental para o equilíbrio psicológico, permitindo que uma pessoa se conecte com a parte ativa e racional de sua psique. Jung acreditava que a verdadeira individuação, o processo de se tornar o que realmente somos, não é possível sem a integração desses arquétipos opostos. Se uma pessoa se identifica excessivamente com um lado de sua psique, seja a anima ou o animus, ela tende a criar um desequilíbrio interno. Homens que não reconhecem sua anima podem tornar-se excessivamente racionais, distantes das emoções e das relações humanas, vivendo de forma fria e impessoal. Da mesma forma, mulheres que não integram seu animus podem se sentir desconectadas de sua própria força interior, vivendo de maneira passiva, sem a capacidade de se afirmar ou agir com firmeza. A integração da anima e do animus é um processo contínuo, onde cada indivíduo deve aprender a reconhecer e aceitar essas energias opostas, permitindo que elas coexistam de maneira harmoniosa dentro de sua psique. Quando conseguimos equilibrar essas energias, alcançamos um estado de integridade interna, que se reflete também em nossos relacionamentos e nas decisões que tomamos. A verdadeira harmonia interna surge quando nos tornamos conscientes de ambas as energias e aprendemos a aplicá-las de maneira equilibrada, sem negar uma em detrimento da outra. Esse equilíbrio interior tem implicações profundas nas nossas relações interpessoais. Quando a anima e o animus estão integrados, somos mais capazes de nos conectar genuinamente com os outros. As projeções que fazemos sobre os outros, em que vemos neles qualidades que desejamos ou tememos, começam a diminuir. Se uma pessoa está desequilibrada e não reconhece o lado oposto de sua psique, ela tende a projetar essas qualidades nas outras pessoas. Por exemplo, um homem que não reconhece sua anima pode procurar em uma mulher todas as qualidades femininas que ele não é capaz de aceitar em si mesmo, o que pode levar a expectativas irrealistas e frustrações. Da mesma forma, uma mulher que não integra seu animus pode projetar suas necessidades emocionais em figuras masculinas, esperando que outros satisfaçam algo que ela mesma precisa cultivar internamente. Ao integrar a anima e o animus, passamos a viver de forma mais autêntica e equilibrada, o que cria relacionamentos mais saudáveis e harmoniosos. A verdadeira intimidade surge quando as duas energias opostas estão equilibradas dentro de nós e podemos, então, nos conectar com o outro sem depender da projeção de nossas próprias carências ou expectativas. Essa integração também permite que sejamos mais autênticos, não apenas nas relações amorosas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Nos tornamos mais flexíveis, mais completos e, acima de tudo, mais capazes de lidar com as situações de forma equilibrada e centrada. Além disso, a integração da anima e do animus pode abrir portas para uma vida mais criativa e inspirada. Quando esses arquétipos estão em harmonia, nossa capacidade de criar, de inovar e de expressar nossa verdade interior se torna mais fluida. A anima, como arquétipo feminino, está profundamente conectada à criatividade e à intuição, enquanto o animus está ligado à realização concreta dos nossos projetos. Juntas, essas energias nos permitem não apenas sonhar e intuir, mas também agir para concretizar esses sonhos no mundo físico. Essa integração também tem um impacto significativo em nossa jornada espiritual. Quando nos conectamos com essas energias interiores de forma equilibrada, nossa espiritualidade se torna mais completa. Não estamos mais divididos entre o que é masculino e feminino, mas reconhecemos a totalidade de nossa psique. A busca por um caminho espiritual não precisa ser mais uma busca externa ou projetada em outros, mas sim uma jornada interna de integração, onde todas as partes de nossa psique são oradas e respeitadas. No fim, a integração da anima e do animus é uma das chaves mais poderosas para mudar nosso destino. Ao entender e abraçar essas energias opostas dentro de nós, conseguimos alcançar um equilíbrio que transforma todos os aspectos da nossa vida. Não só nos tornamos mais completos e autênticos, mas também passamos a viver com mais clareza, propósito e harmonia. Ao integrar essas forças, começamos a viver de acordo com nossa verdadeira natureza, criando um destino que é verdadeiramente nosso.